Gente, no nosso Tadel de hoje vai ser um Tadel diferente. Por quê? Porque eu tenho a alegria de apresentar para vocês a nossa revista Lado a Lado. Uau! Esperada, desejada. E aqui está, irmãos, uma revista totalmente nossa, personalizada, da Palavra e Poder, escrita pelos seus pastores. E o objetivo dessa revista é o discipulado 1 a 1. Nós teremos 3 revistas, tá bom? Essa aqui é a lado a lado Fundamentos, que é o volume 1. Depois nós teremos o volume 2, que nós vamos falar do caráter de Cristo, no volume 2. E o terceiro volume, nós vamos falar sobre crescimento, liderança. Vai ter palavras assim que vai direcionar você para desenvolver os ministérios na casa de Deus. E tudo isso vai acontecer por meio do discipulado 1 a 1. Então, como é que vai funcionar? Hoje, nesse Tadel, eu quero explicar isso para você. Então, nós vamos ter aqui e hoje, já para poder já te direcionar, nós teremos a revista, né, Vitor, lá, já oferecendo pessoal. Então, como é que vai funcionar? Se você vai levar uma revista só, ela vai ser no valor de R$8. Está mais barato que a Primeiros Passos. Mas se você resolve comprar para você e para o seu discípulo, ou para você e para o seu discipulador, mas é mais fácil o discipulador abençoar o discípulo, né? Ela vai sair a R$10 2 revistas. Amém? Registrou aí? Olha só, pastor, eu já fiz essa revista, como é que vai ser para mim? Então, irmãos, eu quero hoje já deixar isso aqui bem claro. Nós vamos zerar a conta, tá certo? Nós vamos recomeçar. Porque conhecimento bíblico nunca é aqui, tá? Nunca é informação pela informação. Nunca é conhecimento intelecto. Conhecimento bíblico é aqui. É coração, é mudança de vida. Então toda a igreja vai passar pelo trilho. Ah, mas eu já fiz, só que nós vamos acompanhar muito mais de perto. Então como é que vai funcionar esse discipulado? É no encontro 1 a 1. Semanalmente você se encontra com o seu discípulo, se é de 15 em 15 dias, mas é claro que quem está discipulando está fazendo toda semana. Então vai ser como? No primeiro encontro, você pode passar ali um tempo com o seu discípulo falando de apresentação, orientações gerais, está aí, né, o nosso sumário vai aparecer já já, dicas para decorar versículos. Então essas 3 partes aqui, 1, 2 e 3, podem ser apresentadas no primeiro encontro com o seu discípulo. A gente vai falar das dicas já já para você. E aí então você tem aqui 8 lições. 8 lições compreendem 4, né, 2 meses na verdade, 4 semanas no primeiro mês, 4 semanas no segundo mês. Então em 8 lições, 2 meses você consegue finalizar a revista. Então são 2 meses na primeira revista, tá certo? Então como é que vai funcionar, meus irmãos? E é claro que você vai demorar mais uma semana, que é a semana da apresentação, das orientações gerais e outras coisas mais. Bom, vamos pensar aqui algumas coisas bem importantes. Vamos passar aqui, na primeira página, logo depois da capa, você vai ter aqui, ó, discípulo e discipulador, tá bom? Parece que houve um erro na nossa impressão e saiu discipulado, mas na verdade é discípulo, tá ok? Então você vai colocar o nome do discípulo e o nome do discipulador embaixo, tá? Isso tudo debaixo de oração, de aliança. Eu vou acompanhar meus pastores também que estão comigo, que são discípulos também, e a gente vai trabalhar junto, tá ok? Vai ser em ondas. Vamos lá. É uma revista já daqui do ano 2022, né? Direitos reservados, lado a lado, fundamentos. Então está aqui, ó, tudo bonitinho. Olha o símbolo da palavra e poder, tudo bacana, diagramação, tem o texto, tem a revisão, né? Muita gente cooperou para a gente chegar a essa nova versão da revista, que está muito melhor, né? Até o pastor Romulo deu as suas contribuições, pastor Eliseu, pastora Mara, enfim, o Vitor, o Léo, todo mundo. Bom, a gente começa aqui na página 10, que aí está o sumário, que eu já falei. Na página 10 a gente vai ter a apresentação. É com aquele momento que o pastor apresenta a revista. Eu explico nessa página o que é fundamento, né? Qual é o objetivo, o que é o significado da palavra fundamento e por que essa revista recebe esse nome. Porque aqui a gente vai ver o fundamento da vida cristã. A gente vai acompanhar dessa forma. E aí a gente diz que você vai ser acompanhado lado a lado por um irmão ou por uma irmã que assumiu a responsabilidade de amar e cuidar de você. Tá bom? A gente diz que essa pessoa vai se encontrar com você toda semana, que você não precisa ter pressa,
tá? Mas no final de cada lição também tem um guia, que eu vou falar disso já já. Bom, essa é a apresentação. Depois a gente tem aqui orientações gerais, como que a gente vai fazer, né? Como é que vai ser o acompanhamento, aqui dirigindo direto ao discípulo, né? A gente está falando de ferramenta, a gente está falando sobre a necessidade de ingerir os alimentos certos para a gente crescer, da gente compartilhar com o discipulador ou a discipuladora, toda semana, aquilo que a gente está enfrentando, a gente está vivendo, e a gente fala sobre quem confessa tentações, dificilmente confessará pecados. Então é importante você estar sempre conectado, sendo transparente, sabe, irmãos, conversando com algumas pessoas, a gente vê assim, como que uma pessoa que guarda alguns pensamentos pecaminosos e não confessa, no fim, acaba praticando o pecado. E aí depois, para reparar isso, é um grande problema. E aí em seguida, então, nós temos, dentro das orientações gerais, tirar um tempo para falar com Deus, e falamos também sobre decorar versículos, que é a página 13. Tem muito detalhe ali, muito parecido com a revista Primeiros Passos, tá bom? Então, são dicas para como você vai decorar versículo, tipo, você vai gravar, né? Abre lá, cria um WhatsApp para você, bota eu, e você pode mandar um áudio para você gravando, falando versículo. Toda a escritura sagrada, inspirada por Deus, é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas, ensinar a maneira certa de viver. 2 Timóteo 3,16. Aí você solta o áudio e aí você vai estar decorando versículo. E como é bom decorar versículo, né, irmãos? Como que ajuda a mente da gente a saber que está na Bíblia. E aí quando você decora versículo, você não corre o risco de dizer assim, não está na Bíblia? Igual uma abençoada outro dia falou, está lá na Bíblia. Se você tiver certas coisas, as pessoas terão inveja. Né? Irmãos, isso não está na Bíblia. Né? Tem gente que diz, olha, está na Bíblia, é melhor um passarinho na mão do que dois voando. Irmãos, isso não está na Bíblia, irmão. E nem muito menos faça por onde que eu te ajudarei, irmão. Deus falou, faça por onde que eu te ajudarei. Meu Deus do céu, irmão, isso não existe na Bíblia, não. Isso é uma frase de Confúcio. Confúcio era um filósofo chinês, não tem nada a ver com a Bíblia. Tá bom? Bom, está no livro de Heresias, né, Elzo? Então vamos lá, vamos para a lição 1, gente. Olha o tema dessa lição. Deus se importa comigo? É uma pergunta que quando você vai cuidar de uma pessoa que está chegando na casa de Deus, que se converteu agora, ou que simplesmente tem um interesse em saber das coisas de Deus, essa pessoa se pergunta isso. Eu te falo isso porque eu me perguntava, será que Deus se importa comigo? Com tanta coisa para Deus fazer, com o universo inteiro para tomar conta, quem sou eu, como diz lá o PG na canção dele, quem sou eu para que o Deus de toda a terra, né, se importe com a minha dor? Não faz sentido isso, se preocupe com o meu nome, não faz sentido. E essa lição, irmãos, a gente procura responder biblicamente, realmente se Deus se importa. E a gente começa a pensar, e eu começo dizendo aqui, ao olhar para toda a história de sua vida, certamente você já se perguntou, será que Deus se importa comigo? Será que Ele se preocupa com a minha vida? E aí então a gente fala sobre conhecer a Deus, e a gente já começa lendo Gênesis 1 e 2, a gente já começa falando de Jeremias, capítulo 1, verso 5, que Deus nos conhece desde o ventre da nossa mãe. Antes da gente ser formado no ventre da mãe, Ele já tinha projeto para nós. E aí a gente vai falando sobre isso, vai falando que Deus é responsável pela formação do homem no ventre da sua mãe. E em seguida nós falamos do Salmo 139, como é que Deus te conhece? E o Salmo 139 diz, Senhor, Tu me sondas e me conheces. De longe o Senhor já penetra os meus pensamentos. A palavra nem chegou à minha boca e Tu já sabes muito bem. E aí o salmista vai dizendo, olha, se eu subo ao céu, o Senhor está lá. Se eu desço ao mais profundo do abismo, o Senhor também está. E esse Salmo 139 vai nos dar a revelação de como que Deus nos conhece. Em seguida a gente vai falar de 2 Samuel 14,14, que Deus não quer ninguém separado dEle. Deus cria meios para o banido voltar para Ele. E aí então nós temos alguns versículos, e sabe o que eu acho mais interessante nessa revista? Você vai completar algumas coisas aqui, e aí, como aquela palavra cruzada que a gente faz, se você virar a revista de cabeça para baixo, você vai ter as respostas cá embaixo. Olha aí, mas não é para você virar de primeira não, irmão, tenta fazer primeiro. Mas se tiver difícil, tu vira de cabeça para baixo e você vai ver. Então, olha, o Felipe Castro, né, que está discipulando o Gessé, olha, essa é a revista, viu, Gessé? Você vai crescer muito, meu filho, e você já vai cuidar de outros também, viu? E aí, olha só que interessante. Na revista,
O objetivo é muito discipulado. Na parte final, eu termino dizendo aqui na primeira lição, que Deus deseja um relacionamento com o homem que Ele criou. E aí então, aqui embaixo tem novas atitudes. Essa câmera aqui? Essa aqui mesmo? Novas atitudes pela fé. Olha que interessante, irmãos, essas novas atitudes pela fé. Você tem 3 atitudes novas a cada fim de lição. Está vendo aqui? Primeira atitude, eu aceito a verdade de que Deus se importa comigo. Então eu estou aceitando essa verdade. Só que olha o detalhe, você não vai marcar um X por marcar. Está escrito aqui, novas atitudes pela fé. Marque um X após orar por cada opção. Então você vai dizer, Senhor, eu estou aceitando aqui hoje a ideia, o fato, a verdade de que o Senhor se importa comigo. Você já orou, marca um X. Em seguida, quero me importar com Deus verdadeiramente. Olha só, agora é hora de você se importar com Deus. Terceiro, quero aprender mais sobre a Bíblia. São 3 atitudes novas pela fé na vida de uma pessoa que acabou de se converter, acabou de se decidir, ou pelo menos que tem algum interesse nas coisas de Deus. E aí em seguida então nós temos um pequeno resumo, vamos recordar, onde você vai preencher tudo. Isso aqui, irmão, sempre foi o desafio de todo mundo, né, pastor Romo? O pastor Romo fala assim, mas pastor, é muito difícil acertar as palavras, porque eu fazia na minha dimensão, falei, isso é fácil demais, mamão com açúcar. Só que o pastor Romo falou, não é bem assim, tem pessoas de dificuldade, então tá bom, vamos colocar a resposta aqui embaixo. E aqui embaixo tem a resposta todinha, de cada palavra que você vai precisar preencher, tá? Por exemplo, na lição 1 aqui, hoje aprendemos que Deus criou tudo que existe, Ele também criou o homem, Deus conhece tudo, olha só, aí você vai preenchendo e no final você lê esse resumo, vai ficar claro. E obviamente não podia ficar de fora, esse é um padrão, pastor Rodrigo Amaral, né? É o versículo decorado, você tem que decorar um versículo, e aqui tem um plano de leitura também, que a gente começa no Evangelho de João, tá bom? Toda a leitura vai ser baseada ali em João e outros textos. Bom, aí a gente foi para a segunda lição. A segunda lição é respostas para as minhas perguntas. Então, por conviver muito tempo com pessoas novas convertidas, eu procurei ouvir essas perguntas e trazer para cá e buscar responder. Por exemplo, tem aquela pergunta assim, quem eu sou? Né? De onde eu vim? Para que eu existo? Todos concordam, irmãos, que há uma grande dificuldade da gente compreender o homem, o ser humano no todo. Mas aí a gente volta para a Bíblia e vê o que a Bíblia diz sobre isso. Então, essa lição 2, resposta para as minhas perguntas, vai falar muito de Gênesis, vai preencher aqui falando sobre Gênesis capítulo 1, verso 26, 27, capítulo 2, verso 7, capítulo 2, verso 22, e a gente vai falar o seguinte, olha que pergunta interessante aqui, a pergunta 2. Para que Deus criou o homem? Eu coloco 2 textos, Efésios 1:12 e Isaías 43:21. Deus criou o homem por acaso, por um acidente. Primeira resposta. Será que é isso? E a pessoa vai marcar. Deus criou o homem para ser feliz como quiser. Será que é isso que esses 2 textos dizem? E finalmente, Deus criou o homem para a glória dele, para que lhe desse louvor. É óbvio que é essa, né? E aí você, pelos textos, você vai descobrir. Falamos aqui sobre o que é essencial para o homem e terminamos essa lição marcando aqui novas atitudes pela fé. Reconheço o pecado como algo que me separa de Deus, porque a gente vai falar do pecado como abismo. Aceito a verdade que Deus enviou Jesus porque me ama. E última ação nova, ou atitude pela fé, quero conhecer Jesus. Veja, essa já é a segunda lição. Eu parto das perguntas. Para que eu existo? Para que Deus me fez? E em seguida nós vamos para a nossa terceira lição. Aqui, irmãos, é uma coisa que a gente vai aprofundar coisas que eu não passo, geralmente, nos primeiros passos, que é o que? Os reinos. Eu falo muito sobre isso quando eu falo de autoridade espiritual e até mesmo reinando em vida, a gente passa um pouquinho por isso. Mas quando eu falo dos reinos aqui, eu vou falar sobre o império das trevas e vou falar sobre o reino da luz, vou falar sobre qual é a filosofia de cada um deles, como que funciona a filosofia, você vai saber que toda a realidade tem uma ideologia. O inferno tem uma ideologia, o império das trevas tem uma ideologia, mas o céu também tem. E a gente vai compreender isso, né? Tem uma palavra aqui muito bacana, quais intenções apareceram em Satanás. Nessa lição você vai compreender a queda de Satanás, o que a Bíblia fala, quem era Satanás, qual era a ação dele, o que ele fazia, como que ele caiu, tudo isso nessa lição 3, a terceira lição. Como é que é o caráter de Satanás,
E tudo isso você lendo a Bíblia, né? As intenções que apareceram em Satanás: querer o lugar de Deus, ser adorado como Deus, queria ser semelhante ao Altíssimo em poder, ou ele queria obedecer a Deus e amá-lo, né? Queria sentar-se no trono de Deus. Tudo isso você vai encontrar na Bíblia. E aí então a gente vai falar que Adão escolheu rebelar-se contra Deus. E aqui está a filosofia que eu falei para vocês, ó. No reino das trevas, ou no reino de Satanás, eu faço o que eu quero. No reino de Deus, no reino da luz, eu faço a vontade de Deus. Duas realidades para esses reinos. E aí aqui eu finalizo também com novas atitudes pela fé. Primeiro, reconheço que existe o reino da luz e existe o império das trevas. Eu começo a entender isso. E eu quero viver na luz, fazendo a vontade de Deus. Mais uma vez ainda a leitura em João. E aí eu faço uma pergunta aqui, ó. Em que reino você está? Explique a sua resposta. E a gente vai então para uma pergunta que todo mundo tem: por que que existe céu e inferno? Irmãos, é uma pergunta difícil. A gente teve muita dificuldade com isso no seminário, porque justificar a existência do céu é fácil, agora justificar a existência do inferno fica mais difícil. E a gente vai compreender nessa lição sobre a realidade, ou o que a Bíblia fala sobre céu e inferno. E falamos também uma das mentiras que tem sido muito ditas aqui nessa lição. A gente fala de como desfazer isso olhando para a Bíblia. Por exemplo, tem uma certa religião que diz assim, que quando a pessoa morre, tá, e vai para o inferno, ela é queimada uma vez só, puf, acabou. Aí a pessoa acredita nisso. Então o sofrimento vai ser só assim, rapidão. A pessoa morreu, foi para o inferno, não vai ficar sofrendo. Tem uma religião aqui na nossa cidade que acredita nisso. E como é que o pastor Rodrigo, ou como é que eu vou conseguir olhar na Bíblia e dizer que isso está errado? Simples. Apocalipse, capítulo 20, verso 10, diz que todos aqueles que não estão com seus nomes escritos no livro da vida, seriam lançados no inferno e seriam atormentados pelos séculos dos séculos. O que quer dizer isso? Séculos dos séculos quer dizer infinito. Essa pessoa seria atormentada eternamente. Então, se você acredita que alguém vai para o inferno e morreu, acabou ali, está muito enganado. A Bíblia não diz isso, tá? Então, eu até faço essa pergunta: quanto tempo durará o sofrimento no inferno? Aí eu coloco 3 opções: apenas por um momento, eternamente, dia e noite para sempre, ou por 1000 anos. O texto bíblico de Apocalipse 20:10 vai responder para você. Eu peço para você explicar também a passagem bíblica de Mateus 25, quando Jesus fala daquelas 3 parábolas apontando o julgamento final. E aí então eu termino com uma frase assim, assustadora: o céu e o inferno são expressões do amor de Deus. Espera aí, o inferno é uma expressão do amor de Deus? É. Por que, pastor, que o inferno é uma expressão de que Deus ama? Você vai ter que fazer a lição. Queria a resposta, né? E eu falo de João 14, falando do que Jesus foi preparar para nós, e finalizamos aqui com novas atitudes. Creio que Jesus vai cumprir tudo o que prometeu, Ele voltará. Quero viver e fazer a vontade de Deus na minha vida, e reafirmo a minha decisão de conhecer Jesus. Uau! E aí então, falando dos reinos, falando do céu e inferno, a gente agora vai entender como é que eu saio de um reino para ir para outro. E aí é o tema da nossa lição 5, de um reino para o outro. Como é que alguém que está no reino das trevas consegue ir para o reino da luz? E aqui a gente vai falar da salvação de Jesus, vai falar do que impede a pessoa de ser salva, vai falar da ação de Deus, da misericórdia de Deus, vai falar do que Jesus veio fazer, como é que o pai do filho pródigo tratou o filho pródigo. A gente vai ler essa parábola das palavras de Jesus. E aqui, irmãos, tem uma oração linda. Olha só. Ore agora com o seu discipulador, fazendo um compromisso com Jesus, depois dessa lição. Olha, eu só vou falar de salvação, né, somente na lição 5. 4 lições foi preparando a pessoa para compreender isso. Então essa revista você pode usar até com uma pessoa que nunca foi à igreja, uma pessoa que um parente seu. Ontem eu falava no Primeiros Passos, não adianta a gente fazer aquela oração assim: Deus, manda um anjo lá pregar para o meu parente. Irmão, Deus não vai mandar um anjo. O anjo saiu lá do céu, veio até Cornélio e falou o que para Cornélio? Cornélio, chama Pedro, porque ele tem uma palavra para você. Compreende isso, irmãos? Amém? Então veja, e aí olha só a oração: Senhor Deus, hoje decido entregar minha vida ao Senhor e não mais viver independente de Ti. Reconheço que vivia longe do Senhor e para mim
Era como se o Senhor estivesse morto. Mas hoje eu decido voltar-me totalmente para o Senhor e para a sua vontade. Me perdoe por ter vivido assim. E eu entrego minha vida em tuas mãos. Aceita-me como seu filho, em nome de Jesus. Amém. E aí, novas atitudes pela fé. Decido hoje entregar minha vida a Jesus Cristo. Na dependência do Espírito Santo, não agirei mais como filho pródigo. E terceiro, quero crescer nas coisas de Deus. E a gente começou a leitura aqui em Lucas. E aí então, vamos para a lição 6, certeza de salvação. É onde a pessoa vai ter certeza. Realmente, será que eu sou salvo? O que a Bíblia fala sobre você realmente ter certeza que é salvo? Por quê? Porque nós somos, irmãos, fruto de uma experiência religiosa, onde a religião nos ensinou o seguinte, que você nunca tem certeza de salvo. Tem gente que fala assim, e aí, querido, vamos morar no céu? Deus é quem sabe, né, pastor? Já viu pessoas responderem assim? E aí, querido, se você morrer agora, você vai para o céu? Pastor, eu estou fazendo minha parte, né? Isso são pessoas que não têm certeza, porque a herança que vocês receberam, a herança religiosa, é uma herança mentirosa. Porque a Bíblia garante que eu posso ter certeza que vou para o céu. Paulo disse assim, fulano, 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 cujos nomes estão escritos no livro da vida. Paulo falou que tinha 3 pessoas que tinha certeza que o nome dele está no livro da vida. Por quê? Porque toda árvore dá fruto, irmão. E pelo fruto você conhece. Amém? Você está aqui? E aí depois de certeza de salvação, eu falo aqui, o momento do encontro com Jesus, que é um momento especial. E eu falo agora na lição 7 sobre vivendo a sua nova vida em Cristo. Como é que vai ser essa nova vida? O que eu preciso fazer? E é nessa lição, meus irmãos, que eu falo dos 3 princípios básicos para a nova vida. Que é o quê? O ensino bíblico, a leitura da Bíblia. Eu falo aqui também sobre a oração e o fruto do Espírito na vida dessa pessoa, que eu vou aprofundar na segunda revista, que é o caráter de Cristo. Caráter de Cristo, eu vou falar dos frutos do Espírito. E, finalmente, a lição 8, investindo em seu relacionamento com Deus através do TSD. Aqui, a gente provoca pesado a intimidade com Deus. E a gente vai falar como valores da igreja, o segredo do sucesso da vida cristã, e finalizamos ali falando que Jesus passava tempo com Deus, diariamente Jesus passava tempo com Deus. E às vezes a gente quer passar só o domingo com Deus, né? Aí não vai dar, aí não rola, né? E aí temos atitudes novas pela fé, decido investir em meu TSD, quero ser cheio da palavra de Deus e quero me dedicar a ouvir a voz do Espírito Santo, ok? E essa parte aqui, irmãos, aqui é o segredo, página 46, orientações ao discipulador. Coloca aí para nós na tela, porque isso aqui é mega power, ultra poderoso, e eu quero apresentar para você aqui. Olha só, eu apresento aqui nessa parte, irmãos, tudo que você precisa. Pastor, como é que eu vou discipular alguém? Eu não sei discipular, nossos irmãos lá de Alagoas, né? Tem que ter um curso, tem que ter um treinamento? Claro, a palavra poder tem um curso. Mas olha só essa revista aqui, orientação bacana. Por exemplo, sobre o ambiente de encontro. Aí agora já está valendo para todos nós aqui, você que é discipulador. Procure, vamos ler juntos? No 3? No 3, vai. Procure um lugar reservado para que não haja interrupções. Não adianta você estar discipulando alguém, toda hora chega alguém, Flamengo ganhou, não dá. Tem que ser um lugar sem interrupção, porque há uma atmosfera espiritual acontecendo. As pessoas serão convencidas pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus. E você é um instrumento de Deus para essa pessoa. Segundo, vamos lá, 1, 2, 3 e... Não esqueça de desligar o celular ou colocar no silencioso. Imagina, está lá discipulando naquele momento de oração, a pessoa querendo entregar a vida para Jesus, aí toca o seu celular, missão impossível. Tan, 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 tan. Acabou o clima, não dá. Terceiro, se houver muitas crianças, leve alguém para ficar com elas. Às vezes vai discipular uma pessoa que tem 3 filhos. Eu lembro quando eu e a pastora Mara começamos a discipular o Tiago e a Juliana. E tinha Yasmin petititinha, irmãos. Pensa numa menina que queria atenção o tempo todo. Ela ali! Fazendo, eu pensei que você não estivesse aqui, eu olhei para cá achando que você estava aqui, me chamava tanta atenção, era miudinha, a gente discipulando o pai e a mãe dela, toda semana, e lá ia ela fazer bagunça para atrapalhar, vamos ter que levar alguém para cuidar dela, porque essa menina não deixa a gente focar, porque ela quer atenção, e aí com jeitinho você vai trabalhando. Olha só, quarto, se a TV estiver ligada, peça com muito amor ao discípulo que possa desligá-la. Último, vamos lá?
Se houver resistência ao pedido anterior, espere ou marque a lição para outro dia. Assista a TV com ele, dá boas risadas e espera a próxima, sem problema nenhum. Tá? Se houver resistência, não, deixa, eu estou assistindo meu telejornal. Vamos assistir junto então. Vamos lá, situações diversas. Olha isso aqui, é muito bacana isso aqui, irmão. Coisas que podem acontecer no discipulado. Por exemplo, procure usar uma Bíblia que seja a versão NVI ou NTLH, quer dizer, Nova Tradução Linguagem de Hoje. Isso vai facilitar o entendimento. Porque às vezes você leva uma Bíblia revista e corrigida, e lá aparece assim, como é que é? Pleiteia, Senhor, a minha causa. Pleiteia? PlayStation? O que é isso? Entendeu, irmãos? Isso é revista e corrigida, linguagem difícil. Não, leva uma linguagem mais fácil. É novo convertido. Né? Não é teologia que tu vai ensinar. Não, vamos ver agora o que diz Champlin. Eu quero saber quem é Champlin, irmão. Vamos falar de Jesus, viu? Vamos lá. Outro, 1, 2, 3 e... Não interrompa as pessoas enquanto elas estiverem... Então, tem discipulador que não aguenta a pressão. O discípulo começa a falar e atropela. Calma, relaxa, respira. Outra, vamos lá. Mostre sempre as vantagens e recompensas de seguir a Jesus. É muito importante falar sobre isso. Outra, jamais critique outras religiões, nem outras igrejas, nem outros líderes religiosos, apenas diga o que a Bíblia diz. Pegou? Apenas diga o que a Bíblia diz. A outra religião diz, como eu falei agora há pouco, que você morre, vai para o inferno, acabou. Não, peraí. A Bíblia diz em Apocalipse 20, 10, que não é assim. Que é atormentado pelo século do século. Lá, Jesus falou que o bicho não morre, o fogo não apaga. Isso quer dizer o quê? O sofrimento não termina. Então você destrói o falso argumento com a própria Bíblia. Simples assim. Vamos continuar. 1, 2, 3 e... Nunca estude sozinho com pessoas do sexo. Ah, pastor, tem um irmãozinho tão querido. A irmã diz, eu queria discipular. Vai dar ruim. Vai dar BO. Tá bom? Chuta que é laço. Vamos lá, outra. 1, 2, 3 e... Tenha encontros informais com seus... Quer dizer, vai jogar bola, vai passear, vai fazer encontros informais. Não fica só ali, maçante, né? Outro, 1, 2, 3 e... Convide o discípulo para participar das atividades subentendendo que ele ainda não está no nosso meio. Outra, leve o discípulo a se apaixonar e aceitar a Bíblia e suas verdades. Outra, compartilhe com o seu discipulador o progresso do seu... Isso, você vai falar, pai, meu discípulo está crescendo tanto, ele já está falando tantas coisas importantes. Outra, acompanhe-o na célula e no templo, sente-se ao lado dele. Aí convida para sentar, um senta no norte, senta no sul, não vai dar certo. Mais uma, ajude-o a fazer novas... Isso, você tem que levar para conectar com outros. Outra, encoraje-o a participar de algum ministério. Isso é o papel do discipulador, encorajar o discípulo a participar de algum ministério. Agora, usa a revista lado a lado no discipulado. Primeiro, antes de tudo, ore e estude bem a lição da semana. Você precisa chegar à casa da pessoa com a lição já estudada. Segundo, lembre-se que é apenas uma lição por semana. Senão vai dar overdose, vai bugar a mente do discípulo. Terceiro, inicie sempre com oração e recapitule o assunto anterior. Você vai ministrar a aula aqui para o seu discípulo, uma lição, perdão. Aula não, uma lição. Vai ministrar a lição. Ora antes, lembra o que você ministrou na semana passada e continua a partir dali. Outra, faça uma boa introdução do assunto. Evite que só você fale. Deixe o aluno participar com perguntas e leituras das passagens bíblicas. Querido, lê agora o texto de Gênesis para mim. Deixa ele ler. Tudo com amor e carinho. Outra, deixe claro que não é você que ensina, mas é a Bíblia que ensina. No caso de dificuldades para entender alguma expressão, troque por palavras mais comuns. Nossa, irmãos, aquela pessoa é cheia de rapapés. Quê? Ela raspa o pé? Não, quer dizer, ela é cheia de cumprimentos exagerados. Entendeu? Ela fala com as mãos. Conhece alguém assim? Não olha, não olha. Mantenha-se no tema da semana, evite sair do assunto. Porque às vezes a pessoa fala, me fala do inferno. Calma que vai ter uma lição para isso. Deixa lá para frente. Se houver dúvidas e você não estiver seguro, anote-as e consulte o seu discipulador ou o professor de EBD.
E ao terminar a lição, esteja certo de que o discípulo compreendeu tudo direitinho. Como que você faz isso? Checa. E aí, o que você entendeu da lição de hoje? Deixa ele falar. Use ilustrações e experiências para esclarecer o tema. Conta uma história que tem a ver. Elogie o progresso do discípulo em seu aprendizado. Mostra o quanto ele está crescendo. Fique também dentro do tempo recomendado. 30 a 45 minutos de ministração ali. Ok? Vai ficar 2 horas na casa do discípulo, nem ele aguenta. Oriente o discípulo a ler a próxima lição, mas diga para que ele não responda sem você. Diga para ele ler, mas ele não responde sem você. Se não responde errado, ele fica frustrado. E outra, ele não presta atenção. Finalmente, utilize canções ao final de cada lição para enfatizar o tema. Vamos falar dessas canções? Coloca aí. Essas canções, o link vai estar no site da igreja. Para a lição 1, eu recomendo Quem Sou Eu, do PG. Tá bom? Quem sou eu? Né? Aí vai. Claro que não é bem assim, mas mais ou menos assim. Na lição 2, Jesus, Filho de Deus, do Fernandinho. Na lição 3, O Maior Pecado, do Daniel de Souza. Na lição 4, No Céu, do Ministério Aviva. Na lição 5, Arrependimento, Daniel de Souza. Na lição 6, Quem Dizes Que Eu Sou, da Hillsong, em português. Na lição 7, Eu Quero Te Obedecer, do Fernandinho. E na lição 8, Em Toda a Minha Vida, do Daniel de Souza. Todas as canções são sugestões que têm a ver com a lição. Você pode aplicar essa canção no final para orar e ministrar na vida do discípulo. Finalmente, o apelo. Faça um apelo, que é o compromisso de fé, no fim de cada estudo. Termina o estudo, faz o apelo. Querido, tem novas atitudes. Você quer abraçar essas novas atitudes? Faz o apelo. Segundo, são as pequenas decisões que conduzem às grandes. Ore intensamente pelas decisões do seu discípulo, tá? Toda decisão que ele está tomando, ore junto com ele. Convide-o para estar no próximo encontro com Deus. Faça o apelo para o batismo também, apresentando sempre 2 datas opcionais. Olha, tem batismo no meio do ano, batismo no final. Dê seu testemunho também de como foi bom para você ter aceitado Jesus. Você precisa falar de você. E por último, mostra a necessidade de obediência imediata para cada coisa que Deus revela. E aí a gente termina com parabéns, falando da conclusão, e um certificado de conclusão que você e ele vão assinar. Joia, com data, com tudo direitinho. E aí então, essa é a revista Lado a Lado. Você já pode fazer a sua aquisição e ministrar na vida do seu discípulo. Amém? Eu queria orar com você. Queria que você... Isso aqui é uma primícia, uma amostra. Estender sua mão para cá. Pai, no poderoso nome de Jesus, nós concordamos em fé. É apenas uma revista, é papel com coisas escritas. Mas o fundamento é a Tua palavra. Isso foi feito debaixo de oração, de dependência de Ti. Tu sabes o quanto, Deus, foi um processo a construção dessa revista. Agora eu oro para que o Senhor use essa ferramenta na mão dos discipuladores dessa igreja para transformação de vida e para ganhar muita gente para Jesus nessa cidade e nos 4 cantos onde a palavra poder estar. Eu oro e consagro ao Senhor em nome de Jesus. Amém e amém. Está feito, amém? Glória a Deus.